Existe uma estrada no Brasil que, por décadas, deixou de ser apenas uma rodovia. Ela se transformou em um símbolo. Para alguns, representa a esperança de integrar definitivamente a Amazônia ao restante do país. Para outros, é um projeto que pode colocar em risco uma das regiões mais preservadas do planeta. Estamos falando da BR-319, uma estrada cercada por promessas, abandono e um debate que vai muito além do asfalto. Imagine uma capital com mais de 2 milhões de habitantes, um dos maiores polos industriais da América Latina, produzindo motocicletas, eletrônicos, eletrodomésticos e centenas de outros produtos todos os dias. Agora imagine que essa cidade praticamente não tenha uma ligação rodoviária permanente com o restante do Brasil. Essa é a realidade de Manaus. Embora esteja no centro da maior floresta tropical do planeta, a cidade depende principalmente dos rios e do transporte aéreo para manter sua economia funcionando. Durante décadas, essa condição aumentou os custos logísticos, ampliou o tempo de transporte e tornou o abastecimento muito mais complexo do que em qualquer outra grande capital brasileira. É justamente nesse cenário que a BR-319 ganha importância. Com aproximadamente 885 quilômetros de extensão, ela liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia, conectando o estado à malha rodoviária nacional. Quando foi inaugurada, em 1976, a expectativa era que essa estrada se transformasse em um eixo permanente de integração entre a Amazônia e o restante do país. Mas a realidade tomou outro rumo. A falta de manutenção ao longo das décadas fez com que grandes trechos fossem sendo engolidos pela floresta. Em muitos pontos, o asfalto desapareceu completamente. Na época das chuvas, partes da rodovia se transformavam em verdadeiros atoleiros, tornando a passagem praticamente impossível. Pouco a pouco, a estrada deixou de cumprir a função para a qual havia sido construída. Enquanto outras regiões brasileiras ampliavam suas rodovias, ferrovias e portos, Manaus continuava dependente de uma logística muito particular. Grande parte das mercadorias precisava seguir por embarcações até alcançar outros centros de distribuição ou recorrer ao transporte aéreo, uma alternativa muito mais cara para diversos tipos de carga. Essa limitação afeta diretamente um dos maiores motores econômicos da região, a Zona Franca de Manaus. Criada para estimular o desenvolvimento da Amazônia, ela reúne centenas de indústrias responsáveis por milhares de empregos e movimenta bilhões de reais todos os anos. Produtos fabricados ali abastecem praticamente todo o território nacional. Mas existe um detalhe que poucas pessoas percebem. Produzir não é suficiente. É preciso transportar. E transportar com eficiência pode ser a diferença entre competir no mercado ou perder espaço para regiões com logística mais favorável. É por isso que a discussão sobre a BR-319 nunca desapareceu completamente. Durante anos, diferentes governos anunciaram planos de recuperação da rodovia. Alguns trechos receberam manutenção. Outros permaneceram praticamente intocados. Enquanto isso, o chamado trecho do meio, considerado o segmento mais sensível da estrada, passou a concentrar boa parte das discussões. Ali, a floresta permanece extremamente preservada. É justamente essa característica que transformou a BR-319 em uma das obras de infraestrutura mais debatidas do Brasil. De um lado, empresários, transportadoras, moradores e representantes do setor produtivo defendem que recuperar a rodovia significa reduzir custos, melhorar o abastecimento e integrar definitivamente o Amazonas ao restante do país. Segundo essa visão, uma ligação terrestre permanente poderia diminuir o tempo de deslocamento de cargas, facilitar o transporte de produtos industrializados e criar novas oportunidades de desenvolvimento para diversos municípios da região. Do outro lado, pesquisadores, organizações ambientais e especialistas alertam para os possíveis impactos que uma pavimentação completa poderia provocar. O receio não está apenas na estrada em si. A principal preocupação envolve tudo o que costuma acontecer ao redor de grandes obras desse tipo. Novas ocupações, expansão irregular, aumento do desmatamento, pressão sobre áreas protegidas e crescimento de atividades ilegais são riscos frequentemente apontados por quem acompanha a região. E é justamente aí que a discussão deixa de ser apenas sobre engenharia. Ela passa a envolver economia, preservação ambiental, planejamento territorial e desenvolvimento regional.
Talvez seja esse o motivo pelo qual a BR-319 permaneça no centro do debate há tanto tempo. Não se trata apenas de decidir se uma estrada deve ou não ser recuperada. A verdadeira pergunta é como fazer isso sem comprometer um patrimônio ambiental que possui importância mundial. E foi justamente em 2026 que essa história começou a ganhar um novo capítulo. Depois de anos marcados por avanços lentos e impasses jurídicos, novas obras de recuperação e manutenção voltaram a acelerar em diferentes trechos da rodovia. O governo anunciou investimentos adicionais, iniciou novos serviços e autorizou intervenções importantes em segmentos considerados estratégicos. Ao mesmo tempo, pontes que haviam desabado anos antes foram reconstruídas, devolvendo maior segurança e continuidade ao tráfego em pontos críticos. Esses avanços reacenderam uma pergunta que parecia adormecida. Será que, desta vez, a BR-319 finalmente conseguirá voltar a cumprir o papel para o qual foi criada? Ou o maior desafio dessa estrada ainda está por vir? Mas existe um detalhe que torna essa história ainda mais interessante. Durante muito tempo, a discussão sobre a BR-319 parecia parada no tempo. Enquanto defensores e críticos apresentavam argumentos, a rodovia permanecia, em grande parte, sem uma definição clara sobre o seu futuro. Em 2026, esse cenário começou a mudar. Novas frentes de recuperação foram iniciadas, serviços de manutenção ganharam ritmo e aproximadamente 120 quilômetros passaram a integrar um novo ciclo de pavimentação autorizado pelo governo federal. Ao mesmo tempo, pontes reconstruídas devolveram maior segurança à circulação em trechos que haviam se tornado símbolos da fragilidade da estrada. Essas intervenções não significam que toda a BR-319 esteja concluída. Muito pelo contrário. O chamado trecho do meio continua sendo o maior desafio do projeto. É justamente nessa área que se concentram as principais discussões sobre licenciamento ambiental, preservação da floresta e possíveis impactos provocados pela abertura definitiva da rodovia. E é por isso que essa obra desperta tanto interesse. Diferentemente de muitas rodovias brasileiras, a BR-319 não depende apenas de engenharia, orçamento ou cronograma. Ela também precisa conciliar infraestrutura e conservação ambiental em uma das regiões mais sensíveis do planeta. Ao mesmo tempo, a pressão por uma ligação terrestre permanente continua crescendo. Para empresários da Zona Franca de Manaus, uma rodovia mais eficiente pode reduzir custos logísticos, ampliar a competitividade da indústria e tornar o abastecimento menos dependente das rotas fluviais, que sofrem diretamente com períodos de seca e cheia dos rios amazônicos. Nos últimos anos, essas oscilações ficaram ainda mais evidentes. As secas históricas registradas na Amazônia afetaram a navegação em diversos rios, atrasando o transporte de cargas e aumentando os custos para empresas e consumidores. Esse cenário reforçou o argumento de que a região precisa de alternativas logísticas para reduzir sua vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, qualquer avanço precisa considerar outro fator igualmente importante. A Amazônia não é apenas uma floresta brasileira. Ela exerce influência sobre o clima, a biodiversidade e os recursos naturais de toda a América do Sul. Por isso, qualquer grande obra construída na região desperta atenção nacional e internacional. Talvez esse seja o verdadeiro significado da BR-319. Ela deixou de representar apenas uma estrada entre Manaus e Porto Velho. Hoje, simboliza o desafio de encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento econômico, integração nacional e preservação ambiental. Se esse equilíbrio será alcançado, ainda ninguém pode afirmar. O que já é possível dizer é que a rodovia voltou ao centro das decisões estratégicas do Brasil. Os investimentos retornaram, as obras avançaram em diferentes trechos e o debate ganhou uma nova dimensão. Agora, o futuro dessa conexão dependerá não apenas da capacidade de construir quilômetros de asfalto, mas também da forma como o país pretende desenvolver a Amazônia nas próximas décadas. Porque, no fim das contas, a maior pergunta talvez nunca tenha sido se a BR-319 será concluída. A verdadeira questão é outra. Que Amazônia o Brasil pretende conectar ao seu futuro? Se você gosta de conhecer as grandes obras que estão transformando o Brasil, inscreva-se no Futuro Brasil e acompanhe os próximos projetos.
Toda semana trazemos histórias sobre infraestrutura, logística e desenvolvimento, mostrando como decisões tomadas hoje podem mudar o país nas próximas décadas.